Bem-vindos a mais uma videoaula Qualitor. E para este vídeo, vou estar explicando o que é e como funciona o cadastro de jornadas e expedientes. Vamos inicialmente convencionar que jornadas são os dias da semana em que a empresa estará funcionando. Por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. E vamos convencionar também que expedientes são os horários de trabalho de cada dia. Por exemplo, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Importante ressaltar que estes dois cadastros, ou seja, o cadastro de jornada e o cadastro de expediente, estão diretamente relacionados com o cálculo dos tempos de atendimento, ou seja, o SLA. E apenas para relembrar, é com base neste mesmo SLA que o Qualitor pode ser programado para enviar avisos de atrasos e de evolução das requisições. Enfim, vamos a um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa inicie seu horário de trabalho às 8 da manhã e encerre suas atividades às 18 horas. Além disso, vamos imaginar também que esta mesma empresa instituiu que quando houver uma requisição aberta em função de problemas de impressora, o tempo de atendimento, o tempo de SLA, seja de 3 horas. Agora vamos às perguntas. Se a empresa trabalha das 8 às 18 e eu abrir uma requisição com problemas de impressora às 2 da tarde, a impressora deverá estar funcionando às 5 da tarde, pois eu defini um tempo de 3 horas para o atendimento. Então, 2 horas da tarde mais 3 horas para o atendimento, 5 horas da tarde a impressora deverá estar funcionando. Ok, esse é o primeiro caso, é o mais simples. Agora vamos à primeira opção de configuração do Qualitor, ou seja, vamos imaginar uma situação em que o Qualitor atue sem utilização de jornada e expediente. Se a empresa trabalha das 8 às 18 e eu abrir uma requisição com problemas de impressora às 17 horas, ou seja, faltando 1 hora para encerrar as atividades daquele dia, o Qualitor desprezará os tempos de expediente e, para efeitos de SLA, irá contabilizar que até às 20 horas ou às 8 da noite o problema deva ser resolvido. Isso porque o tempo de SLA da impressora é de 3 horas. Então, se eu abrir a requisição às 17 horas mais 3 horas para atendimento, então vai dar 20 horas. E se isso não ocorrer, se o conserto da impressora não estiver pronto até as 20 horas daquele dia, a requisição será considerada atrasada, gerando assim notificações por e-mail. Relembrando, isso se o Qualitor for configurado sem utilização de jornada e expediente. Agora vamos à segunda opção de configuração do Qualitor, ou seja, vamos imaginar uma situação em que o Qualitor atue utilizando a jornada e expediente. Então vamos utilizar o mesmo exemplo anterior. Se a empresa trabalha das 8 às 18 e eu abrir uma requisição com problemas de impressora às 17 horas, ou seja, faltando 1 hora para encerrar as atividades daquele dia, o Qualitor sabe que o tempo de SLA da impressora é de 3 horas. Então, das 17 horas até as 18 horas, o Qualitor contabiliza 1 hora. Como 18 horas é o horário em que a empresa encerra as atividades, o cronômetro é congelado. Então, somente às 8 horas do dia seguinte, o cronômetro é ligado novamente. Portanto, na prática, a requisição somente será considerada atrasada a partir das 10 horas da manhã do dia seguinte, quando o tempo de 3 horas de SLA é encerrado. Portanto, esse exemplo demonstra a utilização da jornada e expediente. Como agora já exemplificamos o conceito e o uso, vamos ver como funciona a configuração desses dois recursos. Para isso, vamos acessar o menu Administração, Definições Gerais, Jornadas. Na tela que se abriu, se pode visualizar jornadas já criadas anteriormente, como também se pode criar uma nova jornada, que é o que vamos fazer agora. Portanto, vamos então iniciar clicando no botão Novo. Reparem que abriu uma outra janela. O primeiro passo é dar um nome para essa jornada que estamos criando. No caso, vamos dar o nome de jornada administrativa. E vamos defini-la como o padrão de jornada a ser utilizada no Qualitor.
Agora, os passos seguintes estão relacionados à adição do expediente, ou seja, dos horários e dos dias que a empresa vai estar operando. Para isso, então, vamos clicar no botão de mais, que é o botão de adição de expediente, e então, daqui para frente, basta selecionar o dia da semana e os horários. E aqui cabe uma observação. Em geral, para cada dia da semana, é importante criar 2 cadastros, sendo um para a parte da manhã, por exemplo, segunda-feira, das 8 às 12 horas, e um outro cadastro, segunda-feira, das 13 às 18. Caso você coloque apenas das 8 às 18, aquele intervalo de almoço de 1 hora será contabilizado no SLA. Enfim, uma vez adicionados todos os dias e horários que desejamos, basta então clicarmos no ícone de disquete e salvarmos o cadastro. E depois clicamos em processar. Pronto, o cadastro já foi efetuado. Então, só para finalizar, esse cadastro de jornada e expediente pode ser utilizado em diversos outros cadastros do Qualitor, mas de forma geral, uma requisição, quando é aberta, ela vai ser encaminhada a uma equipe, e é no cadastro dessa equipe que se define quais, dentre as jornadas cadastradas, é que se deseja utilizar. Essa mesma relação pode ser utilizada por localidade, ou seja, uma localidade X é atendida por uma equipe e logo esta equipe tem associado também uma outra jornada.